Excelente, professor. E complementando, né? Eu sempre digo, economia não é foto, é filme. Você tem que ver o filme inteiro e geralmente ele é longo, né? E não à toa os ciclos da política ele geralmente é descasado com os ciclos da economia. Então, não à toa políticos podem ser glorificados ou virar vilões em razão de consequências econômicas que só vão desencadear no seu mandato, porque é isso que a população está vendo ali naquele momento, né? Uma intervenção que ocorre há anos anteriores, geralmente vai levar aí algum tempo até sofrer alguma consequência. No caso do incentivo à compra de caminhões, e não foi, se você olhar naquela época, não foi a única forma do governo ter intervido na economia. Você lembra que houve também intervenção no preço da energia, intervenção no preço do combustível, intervenção no preço energia, combustível e dos juros também. Houve baixa de juros à força utilizando os bancos públicos. Por mais que há uma intenção ali do político de trazer uma resposta à população a uma crise, o que acontece geralmente é o desarranjo das cadeias econômicas, e aí você tem os ciclos econômicos, né? Então, você não tem, por exemplo, as linhas de produção, elas não são exatamente iguais. Cada fase dela tem tempos diferentes, momentos diferentes. Então, quando você, por exemplo, faz uma intervenção no setor de logística, ofertando mais caminhões, isso vai dar uma outra informação para outros investidores. É o que, por exemplo, quando o governo faz quando ele baixa juros na marra, né? Ele está sinalizando para os investidores que há poupança demais, portanto, aqueles que estão guardando dinheiro para consumir no futuro, é possível, então, que investidores possam produzir agora para que esses poupadores consumam no futuro. Só que é uma redução de juros falsa, não existe essa poupança, então você vai ter lá na frente um desarranjo na cadeia de produção, porque não há esses poupadores, esses futuros consumidores, que foi o que aconteceu no caso quando você oferta para algum determinado setor um incentivo, né, você indica para aqueles, para os serviços, né, de frete, que há uma possível demanda de frete, mas essa demanda ela realmente não existe, e você vai ter um desarranjo no preço final do frete, uma futura crise que acabou desencadeando aqui. Esse é um dos exemplos, né, das intervenções que o governo faz, que possa ter alguma boa intenção, mas são consequências nefastas. A gente tem e a gente procura entender a diferença de política de Estado para política de governo. E essa diferença, ela é centralizada e bastante importante na nossa percepção de economia e política. A política de Estado, ela política e o governo toma para longo prazo e não tenha intervenções durante o processo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fui em uma palestra uma vez no Chile e tinha uma professora, doutora boliviana, e não me recordo o nome dela, perdão, não me recordo já tem um certo tempo, e essa me chamou a atenção dela, a palestra, porque ela estava numa delegação extremamente socialista comunista. Ela era abertamente socialista comunista e estava falando de economia, o que me chamou a atenção, porque na grande maioria das vezes se precisa de matemática para traçar planos econômicos e não era muita vertente dela. E ela despertou em mim, eu agradeço ela até hoje, ela despertou em mim uma ideia que eu não tive durante a minha vida acadêmica. Ela mostrou para a gente uma lista com toda a dependência dos Estados Unidos de minério do mundo. Uma lista de 1977. Então, nessa lista estava lá o seguinte: os Estados Unidos dependem de 30% da bauxita da Colômbia.
os Estados Unidos precisam de 27% do mercúrio do Brasil, os Estados Unidos precisam de 40% do magnésio da Holanda, enfim, essa lista. Quando ela mostrou ela lista, ela falou assim, ó, os Estados Unidos, em sua maioria de políticas públicas, funciona, porque independente do governo que entra, o Biden, o Trump, o Bush, a roda administrativa americana, ela funciona, porque 90% dos planos lá são planos de Estado. Quando ela falou isso, me chamou a atenção e ela mostrou a lista, era de 2013, se eu não me engano, 2013 foi essa palestra, foi lá no Chile, era a mesma lista de 2013, e mudava só a dependência, começa a exportar mais de um ou mais de outro, ou seja, é uma política de Estado, uma política, e você viu essa mesma lista, tem 30 anos, e ela continua da mesma forma. No Brasil, nós temos por tratarmos os nossos políticos são bastante populistas, eles pensam mais na reeleição, em deixar o herdeiro político para a cadeira. A gente tem políticas de governo, ou seja, políticas voltadas para 4 anos. Então, quando você tem política de governo, você nunca coloca remédios amargos na economia e vai deixar a população insatisfeita naquele momento, para mais tarde, posteriormente, a URA vir. Vocês podem reparar, se a gente for pegar as grandes mudanças institucionais, as grandes mudanças de lei, e mais foram duras no Brasil, elas aconteceram em governos tampões. Por exemplo, Itamar Franco, um plano real, ele não tinha, vamos dizer assim, comprometimento com a cadeira, ele saiu lá de paraquedas. O governo Temer também fez algumas mudanças importantes. Eu sei que tem muita advogada e talvez não goste, mas para mim uma das maiores reformas e ajudou um pouco no crescimento do Brasil foi a reforma trabalhista. Enfim, então, quando a gente começa a enxergar a diferença de política de Estado para política de governo, a gente começa a entender um pouco mais de economia e um pouco mais de planos futuros para a nação, e a gente não fica tão dependente desses planos mirabolantes e o político, né, o Estado, o governo, coloca ela abaixo como o salvador da pátria, porque a médio prazo e longo prazo, a tendência é o remédio ser pior do que a própria doença. Eu vivo falando para todos, em todas as palestras, eu dou o seguinte, o Estado, ele quebra suas 2 pernas, te dá um par de muleta e fala e te ajudou. Ele te amarra, na grande maioria, às vezes. Então, a gente entendendo sobre oferta e demanda, e a primeira lei da economia é a lei da escassez, nunca vai ter tudo para todo mundo, a gente sempre tem, e há recursos, porque somos uma sociedade de consumo ilimitado, num planeta de recursos limitados, então a conta não vai fechar nunca. O economista, ele vai alocar os recursos da melhor forma possível para otimizar esses recursos para todo mundo. Então, a primeira lei da economia é a lei da escassez. A primeira lei do político é a lei de prometer tudo para todo mundo, principalmente no Brasil. Então, essa conta nunca vai bater. Então, quando a gente entende oferta e demanda, política de Estado ou política de governo, a gente consegue enxergar os panoramas do real presente. Eu e o Felipe, a gente está falando muito no passado, foi proposital, porque a gente entendendo o passado, como funciona a oferta e demanda, como funciona políticas de governo passado, quando a gente for entrar nas perspectivas de 2022, vai ser muito mais fácil para que vocês, os alunos, consigam assimilar o porquê dessas perspectivas. Claro, Felipe? Perfeito. Eu até acrescentaria o seguinte. É comum a gente achar que alguns problemas existem só no Brasil. Então, é comum as pessoas falar, só no Brasil determinada coisa acontece. Só no Brasil é assim. E, na realidade, isso é um senso comum, mas não é uma verdade, né?
Os Estados Unidos também tem eleições a cada 4 anos. Os Estados Unidos também tem reeleição, né? Então, há esses incentivos. Mas por que que lá você tem o agente político, quando ele vai agir, ele tem incentivos diferentes do agente político no Brasil para agir? Lembre-se, em economia você aprende que o homem age de forma racional, tal do homus economicus. Então, isso no modelo neoclássico, o homus economicus, ele sempre vai agir para maximizar o lucro, então ele sempre vai tomar a decisão certa, porque o conhecimento para ele é dado, né, de maneira que ele sempre vai tomar a decisão para o nível ótimo da sua produção, isso no mercado. Obviamente, isso não serve muito para a vida real, por essa razão, o modelo, porque a vida real ela é permeada por incertezas e por limitação do conhecimento. Mas o ponto é que, ainda que haja incerteza e limitação do conhecimento, todo mundo age mediante os incentivos que existem à sua volta, em busca de seus próprios interesses. Com o agente público não é diferente. O agente público ele vai agir de forma, presumindo que ele está agindo de forma racional, ele vai ter um objetivo e ele vai agir de forma a atingir esse objetivo com os meios disponíveis que ele tem. Se o objetivo é reeleição, ele vai utilizar aqueles meios que vão angariar mais votos. Eu não quero dizer que nos Estados Unidos você não tenha medidas populistas, você tem medidas populistas, você tem auxílio, você tem... A gente mesmo viu aqui, os Estados Unidos despejou dólares para a população americana e enfrentou uma inflação este ano que passou agora histórica, né? Nunca vi isso antes. Mas há uma diferença institucional, as instituições lá são diferentes, no sentido que elas são mais descentralizadas. Enquanto aqui no Brasil você tem um custo de transação político para aprovar uma emenda constitucional, por exemplo, enorme, porque precisa de maioria qualificada, votação em duas casas, 2 vezes. Então, você tem o custo de você aprovar uma mudança institucional que possivelmente possa beneficiar o bem comum é muito alto. Nos Estados Unidos, você tem maior autonomia dos estados e municípios para legislações locais. De certa forma, isso pode ser uma das explicações do porquê há um incentivo maior para que o político lá haja pensando mais localmente e seja mais cobrado diretamente pela população local. É uma possível explicação. Mas eu digo isso apenas para demonstrar que aonde há incentivos, aonde há um Estado, aonde há regulação, as pessoas vão agir e elas vão agir mediante esses incentivos, que o Brasil não são exclusivos do Brasil, esses problemas, embora possa ser um pouco mais acentuado por aqui, né? Olhar para o passado é importante, como a gente pode ver no caso de hoje, porque o que a gente está vivendo hoje é fruto diretamente, por exemplo, de medidas que ocorreram em 2020 e 2021. Então, pensando que, ainda que medidas como o lockdown pudesse ter um objetivo de proteger a população, o fato que traz consequências econômicas. E essas consequências econômicas estão se refletindo agora, uma vez que se você tem uma quebra da cadeia de produção, uma quebra da oferta à força, de repente, que veja que o Brasil estava numa ascendência econômica e deparou-se com um problema que pegou todos nós, o mundo inteiro, de repente. E isso tudo mudou a forma, as consequências, o que aconteceu. E nesse aspecto, você tem ali, em 2020, as medidas que fecharam o comércio, a oferta de bens